Dom Zanoni Dementino Castro, já 8 anos à frente da Arquidiocese de Feira. Dom Zanoni vai receber na Câmara de Vereadores a Comenda Maria Quitéria. E é com ele que a gente conversa esta manhã, e aqui nos estúdios da Princesa FM. Seja bem-vindo, Dom Zanoni. Muito obrigado, Dilson. Alegria de estar aqui no Bom Dia Feira, e é uma honra para mim poder participar desse programa aqui que chega nessa nossa região, nas casas, e consegue levar uma notícia boa, uma comunicação segura para as pessoas. Pois é, Dom Zanoni, e a esse respeito a gente aqui criou um pacto, não é, de 20 anos completado, né, Paula? Agora esse mês de setembro, 20 anos de Bom Dia Feira, de ter uma agenda positiva, agenda pró fatos positivos, porque a mídia está muito carregada das coisas negativas, né? Você vê, tem um desastre, tá certo, você tem que divulgar um desastre qualquer, mas a mídia repete as coisas, repete, tem um crime, repete, tem um homicídio, repete. A gente aqui está evitando esse tipo de discussão sobre crime, sobre violência. A gente está buscando mais ajudar a população a pensar melhor. E evidentemente essa é uma proposta do nosso Bom Dia Feira, de ter uma pauta positiva, sempre uma pauta positiva aqui no nosso programa. Portanto, muito obrigado por o senhor referenciar o nosso programa, mas a gente fica feliz, Dom Zanoni, que o senhor recebe essa comenda, um reconhecimento ao seu trabalho em Feira de Santana, em benefício da nossa arquidiocese. Como é que o senhor se sente, o senhor vindo aí de tão longe para... O senhor de Conquista, né? Eu sou de Vitória da Conquista, do Sertão da Ressaca, né? Sertão da Ressaca. E fui lá para o Espírito Santo e me chamaram novamente para Bahia. E para mim, estou 8 anos, aos poucos, passo a passo, vamos conhecendo a realidade, a alma, o povo dessa princesa do sertão, né? Aos poucos. E qual a diferença que o senhor vê entre a região onde o senhor atuou, né? O senhor, além fora da Bahia, e a região de Feira, que nós estamos aqui na região do semiárido, onde chove pouco, onde nós temos uma agricultura com dificuldades. A gente que teve a oportunidade de sair de Conquista, eu estudei em Brasília, também estudei no Rio de Janeiro, fui para o Espírito Santo, voltei, e a gente perceber que o Brasil não é só, antigamente só a Zona Sul, todo mundo só torcia pro Flamengo, pro Vasco, por causa da Rádio Nacional, Estado Novo. Hoje, perceber a riqueza e a beleza. Mais do que comparar a cidade, qual é melhor, qual é a pior, mas eu tô aprendendo e cada dia mais compreendendo e vendo a beleza, né? Desta região, a riqueza do seu povo, a alegria da sua gente, os limites também da nossa caminhada. E eu creio que esta experiência de perceber que o bispo, como todo cristão, é chamado a dar uma notícia boa, evangelizar. E evangelizar não é só um verniz superficial, como dizia o Papa Paulo VI, mas tem que ter presente, conhecer a raiz, a cultura, a alma do povo. Se nós não sabemos a história, ter presente a caminhada, as alegrias, as esperanças do nosso povo, que notícia a gente pode dar? Se não conhece o Bonfim de Feira, como é que vai falar uma coisa boa dessa gente? Então eu creio que aqui, por isso que até o propósito de ter algo propositivo, né? E a gente vive, nós não somos ingênuos, vemos a realidade, as dificuldades, o sofrimento, a desigualdade, também os limites nas pessoas humanas, nas instituições, na igreja, mas é como diz, a gente entra se for entrar na igreja, na instituição, nas organizações, de olhar para baixo, só vê os defeitos, só vê os limites, é como quem entra num pomar, em vez de olhar para cima, está olhando para baixo, vê as
as folhas no chão seca, vê os restos de comida, vê o cocô dos animais, mas se você levanta a cabeça, você vai vendo os passarinhos, as folhas, o sol e vê a beleza. Eu creio que quando você propõe ver aquilo que é positivo na nossa realidade, que não de forma enganosa, não como de maneira maquiada, mas como capaz de gerar a vida, de articular, de organizar. Nós vivemos, de fato, nesse mundo, o Papa tem falado, um mundo em uma guerra mundial em pedaços, conflitos em todos os cantos, né? Desde a Ucrânia, na África são dezenas e dezenas de conflitos, como também no nosso país, na América Latina, você vê aqui o aumento da violência, da desigualdade, as respostas simplistas não têm resolvido, por isso que nesse mundo complexo, eu creio que nós precisamos aprofundar, discutir, perceber uma resposta plausível, né? Própria para essa situação. Eu creio que até o modo como a gente vê as coisas, de falar, eu sou muito otimista, né? Muita gente vê, acabou, tá tudo em crise. Sempre o mundo, sempre a humanidade enfrentou crise, mas a resposta nossa, o empenho de encontrar uma solução conjunto, comum, já é uma caminhada valiosa. Recentemente nós vimos o Papa Francisco com declarações que levantaram muitas questões, sobretudo quando se tratou das relações de pessoas do mesmo sexo, né? O Papa disse: quem sou eu para julgar? Recentemente nós tivemos o Papa visitando também país muçulmano, tivemos o Papa visitando país budista agora? País budista. Vimos aqui o pároco aqui da Igreja Senhor do Bonfim, aqui em Salvador, fazer uma missa em ação de graça à morte de ação de graça não, a missas em homenagem à alma de Mãe Bernadette, que era uma alorixá. Quer dizer, então nós vemos que essa questão de religião, né, esse sincretismo religioso que se fala muito, me parece que a Igreja Católica está tendo uma outra visão sobre isto, sobre o candomblé, né? Porque o cara é candomblezeiro, que o cara é um bandista, e aquilo é gerado de uma forma pejorativa. Muitas vezes ali tem um coração até bom, até não um coração bom naquelas pessoas. Como é que o senhor vê essa relação da igreja, sobretudo com essas religiões, espiritismo, bandismo, etc., Dom Zanoni? Pois é, Gilson. Eu sou arcebispo de Feira, mas a solicitude do bispo pela igreja toda, eu sou na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, bispo referencial da Pastoral Afro-Brasileira e membro da Comissão Episcopal para o Diálogo Ecumênico e o Diálogo Interreligioso. E justamente a gente tem a possibilidade de encontrar, mesmo agora na última Assembleia do Episcopado, nós tivemos uma celebração interreligiosa. Eu posso depois mostrar ali um sheik cantando. Nós sentávamos à mesa, tinha um muçulmano, um sheik, 2 muçulmanos, tinha um judeu, um rabino, 2 pastores protestantes de várias tradições, tinha luterano, tinha metodista, tinha da tradição da matriz africana, do candomblé, e bispos, e mostrar que há algo que une a todos, né? Que é o resgate à dignidade da pessoa humana, não é? Então, esse o valor que tem. Essa visita do Papa à Mongólia, onde só tem 1.400 católicos, e a importância que a igreja deu tanto para essa questão, que a dignidade de cardeal foi dada ao bispo, lá novo, 40 e poucos anos, que vê que como aquele lugar é importante, não para querer impor o cristianismo àquela gente, porque a budista tem, e aí o testemunho do cardeal,
que do missionário da Consolata. Aqui nós temos dos missionários da Consolata em Feira de Santana, né? E ele dizia: a visita do Papa fez bem, não só à comunidade católica, mas aos budistas, aos muçulmanos, aos ateus, a toda a comunidade. Como foi sinal de unidade, sem querer impor a fé cristã. Então, é esta maneira como o cristianismo é capaz de ser sinal de comunhão, e não de divisão, não de opressão para ninguém. O senhor recentemente deu uma demonstração muito grande dessa aproximação com as religiões afro, porque no passado, eu me recordo bem, quando alguém falava em capoeira, capoeira é algo assim, de gente malandro, de gente... Quer dizer, se tinha uma visão, se colocava uma visão completamente fora da realidade daquele esporte, daquela prática da capoeira. E o senhor chegou lá no Terreiro de Jesus há 1 ano ou 2 atrás, e no momento que estava alguém tocando berimbau, o senhor também tirou o seu paletó e Pois é, fui convocado, fui chamado, né? A capoeira, como você tem falado disso, até 37 era casa de polícia. Não só a capoeira, mas como toda coisa do povo negro, né? Até a sua maneira de expressar a sua fé. Por isso que muita coisa você não conhece, porque era proibido. Para ter um templo do candomblé precisava autorização do delegado. Então você vê, ainda pesa sobre nós os 350 anos da escravidão, que esse crime de lesa humanidade. E você vai compreender, como vai compreender a Bahia, essa desigualdade, essa matança, esse extermínio, se não for superado essa desigualdade, esse racismo estrutural. Por isso que a gente vê que não basta uma resposta simplória, qualquer conversa, não basta dinheiro, nem força policial para resolver essa questão. Por isso que quando eu, como bispo, né, e fui convidado para a capoeira, e houve uma repercussão grande. Por que o senhor foi notícia nacional? Tão simples, tão pequena, conseguiu ser uma repercussão tão grande? É perceber que a questão da humanidade é valiosa para todos os povos e nações, né? Toda pessoa vê como referência isso, né? Fernando, tem uma pergunta para o senhor. Dom Zanoni, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Satisfação sempre recebê-lo aqui. Esse é um assunto que cada vez se discute mais, né? O senhor está falando aí sobretudo, eu acho que precisa ser uma mola mestra mesmo na sociedade, a questão do respeito, né? Respeito às diferenças de religião, diferença do que quer que seja. E a gente já viu por algumas vezes, por exemplo, o Papa Francisco dá declarações que não se ouvia um Papa falar antes, né? Por exemplo, falar do respeito aos homossexuais. Ele chegou a dizer, certa feita, que não, independente da opção, é bem-vindo na igreja, é filho de Deus, né? Não, foi algo que foi dito pelo Papa Francisco que chamou muita atenção. A gente talvez não tenha visto isso de um Papa antes. De modo que cria-se essa expectativa de que ele quebre alguns paradigmas também com o passar do tempo. O que é que o senhor acha para que direção a igreja está indo no sentido de quebrar esses paradigmas? O tanto que a gente pode ter de quebra a partir do Papa Francisco, que a princípio gerou até um certo choque entre os mais conservadores, e agora as pessoas se acostumaram mais com o jeito dele e com a forma talvez de encarar a coisa com respeito mesmo, né? Pois é. Quanto que o senhor acha que tem que avançar com o Papa Francisco, tende a avançar nesse sentido? Pois é. A consciência nós estamos numa mudança de época. Uhum. É um processo longo. E o Papa São João 23 percebeu que a igreja estava fechada em si mesma. Não dialogava com o mundo, com a ciência, com as outras religiões, e se sentia ali fechada, distante. E o Papa São João 23, né, já de idade, falou: precisa entrar um ar novo nessa igreja, tá com cheiro de mofo, parecendo um museu. Então, esse movimento, quando ele convoca
o Concílio Vaticano II, que foi uma revolução para o diálogo, ter as pessoas, o mundo como pessoa dialogável e a igreja poder falar, participar, ouvir, escutar. Agora, depois de 60 anos, o Papa Francisco, ele chama e convoca a igreja, não somente os bispos, mas quer ouvir as forças vivas. Ontem nós fizemos uma reunião, eu convidei uma madre Suyapa, é uma mundurenha, não é? Dos povos garífunas, que é uma representante nossa da pastoral afro-americana no sínodo sobre a sinodalidade. É ela, uma mulher, vai participar do sínodo, não só com direito à voz, mas direito à voz. Esta é algo novo que vai apontando para o mundo. Nesta mudança, respostas antigas não são suficientes. Então, mesmo há uma resistência grande, mas é algo quase, vamos dizer, inexorável, assim, essa força grande que não tem volta. Então, o Papa mesmo, assim, baqueado, maltratado, doente, ele consegue ser força de renovação do mundo e da igreja, né? Então, são gestos proféticos, significativos e capaz de dar um ar novo, um espírito novo à vida da igreja. Não contra, mas em continuidade ao processo já iniciado há décadas, né? Nós estamos entrevistando Dom Zanoni Dementino, arcebispo metropolitano de Feira de Santana. Chegou nova mistura líquido com 600 ml, nova mistura um suplemento alimentar líquido que vai trazer bem-estar para toda a família. Nova mistura, o que era bom ficou melhor. Nova mistura composto de ervas naturais, minerais, nutrientes, vitaminas. Nova mistura contém magnésio, mineral que auxilia no funcionamento neuromuscular. Também conta com a vitamina C, auxilia no funcionamento do sistema imune, e a B6, que auxilia no metabolismo energético. Nova mistura original está em nova embalagem 600 ml. Você encontra nas casas de produtos naturais e também nas farmácias. Lembrar que se você quer um ventilador para esse calor que vai chegar aí, a partir de R$ 99,00 ventiladores você encontra na Lucidata. Pensou, a gente tem reboco estourado no pé da parede, é com Engenheiro Mendes, 32233677. Rodsegue Seguros é com Rodsegue, o comando é de Etevaldo Almeida. E lembrar que este mês especial, todo o estoque da Itadil Seminovos está em promoção, estoque com até R$ 10.000 de desconto, bônus de até R$ 5.000 na avaliação do seu usado, primeira parcela em até 120 dias e troca com troco. Você já tem isso na Itadil Seminovos, aqui em Feira. Na Presidente Dutra, Festival Cama, Mesa, Banho, Castelo, Moda Casa, 11 a 16 de setembro, você encontra produtos incríveis e ofertas arrasadoras que só a Castelo tem. Não perca esta oportunidade única a renovar sua casa com estilo de economia na Castelo Moda Casa, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus. E lembrar ao produtor rural, ao agricultor, que você pode pagar seu ITBI, ou melhor dizendo, a declaração do seu imposto territorial rural, né? É o ITR. Então não perca tempo, o prazo de entrega do imposto se estendeu até o dia 30 de setembro, para você não ter desculpa. A Prefeitura de Feira, a gente faz mais por vocês. Sua pintura, seu sucesso, Feira Tintas, maior satisfação da sua escolha. Pinte com preço de Feira. Feira Tintas, 16 lojas na Bahia e em Aracaju. E Colégio Santo Antônio, tradição, transformar conhecimento em resultado. E na Casa da Cidadania você tem voz e vez, a transparência, compromisso, responsabilidade. Câmara de Feira de Santana, a Casa da Cidadania. Dom Zanoni, e esse título para o senhor, o título que o senhor recebe hoje, recebe amanhã, né? Da Câmara de Vereadores. Qual o seu sentimento? Pois é, eu me sinto muito honrado, muito feliz,
por esse título, não é? É um dos mais importantes honrarias da Câmara de Vereadores, e me sinto assim lisonjeado, tendo em vista o valor, a importância dessa nossa história, da heroína Maria Quitéria, na construção, na luta pela independência, que traz presente a história do nosso povo, a alma da nossa gente. Quando eu recebo isso, eu compreendo não como uma ação pessoal, algo isolado de mim, mas da ação, da presença, da importância da comunidade católica nessa região, nessa cidade de Feira de Santana. De redes sociais aí, como que a igreja tem se portado diante dessa avassaladora, diríamos assim, vida das pessoas através da internet e dos meios de comunicação? Pois é, nós vivemos um momento que nos preocupa, é a questão da transmissão da verdade, né? E da verdade, e como fazer com que a comunicação, como fazer com que aquilo que de fato acontece, a reflexão que nós temos, seja transmitida com seriedade, com justiça e com verdade. Então nós acompanhamos, enfrentamos o grande desafio daquilo que é distorcido, a mentira como forma de reflexão, como forma de argumentação. E aí a força da fake news. A todo momento nós percebemos como a verdade é maltratada, é machucada, é massacrada. E eu creio que aqui esse espaço, esse programa, fortalece a divulgação daquilo que é bom, que é reto e justo. Eu vejo a importância dos meios da rede social. Há poucos dias, né, passou por Feira de Santana uma peregrinação dos argentinos que vinham, né, que vieram a pé, fazendo o mesmo percurso do escravizado Manuel, que foi aquele que um africano do Cabo Verde, que foi comprado em Olinda e Recife, e que ficou encarregado de transportar a imagem que foi feita aí em Olinda para a região da Argentina, e depois se transformou a padroeira da Argentina. Hoje ele está nesse processo de canonização, o Negro Manuel, e esses missionários religiosos, padres, leigos, vieram andando, passaram em Feira, visitaram a paróquia São Roque da Matinha dos Pretos e seguiram viagem a pé até Olinda e Recife. Chegaram lá. Interessante que eu compartilhei nas minhas redes, aí no Instagram, essa passagem, falando disso, filmando, e minha surpresa é que essa postagem, essa filmagem, já passou de 1 milhão de visualizações, né? Como o que faz com que algo seja tão forte e consiga chegar a todas as pessoas. Por isso a importância da comunicação, das redes sociais, como esse instrumento possa servir, para o bem e a vida das pessoas, né? A defesa das pessoas, a dignidade de cada pessoa, de ser humano. Tem uma pergunta aqui que nos é enviada pelo Jânio Rego. A Assembleia de Deus escolheu candidatos a vereadores para o próximo ano. São presbíteros da igreja. A arquidiocese vai apoiar ou indicar vereadores dos municípios que abrange essa região? Pois é, na nossa o campo, a igreja tem a preocupação com o bem, com a política, mas ela compreende que a política partidária, embora seja algo legítimo, não cabe à liderança religiosa assumir uma postura. Mas desde o momento em que nós incentivamos, né? Sempre promovemos um encontro de formação sobre a Fratelitude, encontro com parlamentares, os católicos têm conhecimento da doutrina social da igreja. Não basta dizer que é católico, que participa das celebrações. É importante compreender
Qual o ensinamento da igreja sobre a vida, sobre a justiça, sobre a terra, sobre o trabalho, sobre o teto? E estar em comunhão não pode ser alguém que vai tornar o Papa como inimigo. Nós vimos aí na Argentina aquele candidato a presidente que demoniza a figura do Papa. Então, dessa forma, não é uma questão de partido, mas é uma questão de lógica. Eu creio que nós temos feito, nós estamos nesse projeto aí, não só em Feira, mas no Brasil, o reencantar a política. A política é algo bom que deve ser resgatado. Quando se divulga somente as corrupções, os desvios e não perceber, eu acho que cabe a nós compreender a pessoas, homens e mulheres, ações que têm resgatado a vida, a justiça, a democracia. O meu interesse, que nossa cidade tão plural, né? De vários partidos, que as pessoas católicas, tanto das diversas ideologias, que possa ter uma afinidade com aquilo que a igreja ensina. Por isso que eu tenho sempre apresentado e dando para as pessoas a Fratelli Tutti, o ensinamento do Papa, a encíclica sobre o mundo, a fraternidade social. Esta é a nossa proposta. Agora, não cabe a gente, como algumas querem, vestir a camisa, defender, dizer que esse partido não presta, aquele no outro, não nos cabe. Eu lembro de uma eleição municipal, né? Bastante acirrada aqui, e as pessoas queriam que o bispo dissesse, né? A gente tem compreensão do mundo, a minha visão é bem clara, bem precisa sobre justiça, fraternidade, igualdade e tal, mas não cabia dizer: você vota nesse partido ou não vota? E aí eu falava uma mensagem bem simples, pode se encontrar na minha rede: cada um vote segundo a sua consciência, vote na sua liberdade e autonomia. Então ninguém pode dizer que a igreja de Feira tem impressiona as pessoas para votar. Agora, quando nós falamos de justiça, fraternidade, aquilo que o Papa falando aos movimentos sociais, né? Lá tinha indígenas, tinha comunidades quilombolas, tinha movimentos sem terra. Ele dizia: olha, a bandeira, a causa que vocês lutam, terra, teto e trabalho, não é causa comunista, nem socialista, nem capitalista, é evangelho. Quando as pessoas não compreendem essas causas, achar que a esquerda é direita, então está totalmente desorientado. Pois é, a igreja não assume um partido, mas gostaríamos que tivéssemos muitas pessoas, homens e mulheres, né? Que assumisse, de fato, colocasse seu nome à disposição para a construção. Eu creio que cada vez mais a gente pode aprimorar a representação, né? Eu que vou receber essa honraria na Câmara de Vereadores, eu acho que essa instituição é de fato muito valiosa e que nós devemos cada vez mais respeitar, valorizar e nas eleições escolher pessoas que de fato correspondam, sejam representantes do povo, né? E a propósito, a televisão exibe agora Capoeira para Transformar Vidas, lá uma matéria que está na televisão nesse momento em Salvador. Dom Zanoni, nós queremos agradecer a sua presença aqui, parabenizá-lo, e eu acho que a Câmara de Vereadores lhe presta uma homenagem justa, e eu quero que o senhor aproveite e transfira para Dom Itamar os nossos sentimentos pela tragédia da terra dele, lá no Rio Grande do Sul, onde as enchentes colocam desabrigados, e nós sabemos das raízes do Itamar com aquela terra, né? Possivelmente até parentes dele estejam também desabrigados lá naquela região. Ele que é um gaúcho que veio para o Nordeste, adotou Feira de Santana e... É um baiano legítimo, viu? Um baiano legítimo. Inclusive, quando o senhor assumiu a Arquidiocese de Feira, eu perguntei para ele: Dom Itamar, o senhor prefere, e o senhor vai ficar em Feira, o senhor vai para onde? Ele disse: olha, Dilson, mesmo assim que ele fala, se o bispo quiser, eu ficarei aqui. A vontade é dele, porque ele é o bispo. Mas se ele não me quiser, eu volto para minha terra. Mas aí depois o bispo me quis e eu estou aqui. Então, mas é um direito, o bispo emérito é o único que já tem Dom Itamar, né? De todos, como bispo emérito, é aquele que tem já direito na catedral até né? De ficar, né?
Mas para Dom Itamar é um grande irmão, um companheiro de muito serviço, despojado, a todo momento disponível para servir, atento, né? E tem feito um trabalho espetacular porque conhece de fato as pessoas e é um sinal de comunhão, de vida, de reconciliação nesse mundo complexo, né? Nunca fala mal de ninguém, né? A gente escuta Dom Itamar, ele respeita as diferenças e é um colaborador, né? Então, mesmo como bispo emérito, é o também nosso vigário geral de direito, né? É como canonicamente e ainda servindo, né? Essa nossa grande região. Muito obrigado. Eu agradeço disso, agradeço a todos, cada um, né? Ana Paula, Fernando, alegria. Miro do Bonfim, alegria. Ô, Dom Zanoni, o senhor sabe, quando o senhor falou que você conhecia Feira de Santana, você sabe que o Ovo da Ema derrotou um prefeito em Feira. O senhor conhece a história do Ovo da Ema? Não, eu acho que com o tempo a gente vai conhecendo essas histórias, esses fatos, né? O Ovo da Ema foi o seguinte: havia uma eleição, Zé Falcão e o professor Josué Melo, e foram para um debate. Josué Melo com apoio lá de ACM, aquela coisa toda, e Zé Falcão nas pesquisas meio fraco, e veio para o debate. E aí cada um dizia que conhecia a Feira de Santana, o professor José disse que conhecia tudo, o Zé Falcão também dizia. Aí Zé Falcão fez uma pergunta: o senhor sabe onde fica o Ovo da Ema? Aí o professor Josué, o Ovo da Ema, foi lá, foi cá, não sabia. Aí Zé Falcão: o Ovo da Ema fica assim, em São José e tal. Pois esse Ovo da Ema, na época não tinha rede social, mas repercutiu. E o Ovo da Ema ganhou a eleição para Zé Falcão, porque sabia. Jânio trabalhou, né? Zé Falcão sabia onde era o Ovo da Ema e o professor Josué não sabia. O Ovo da Ema é um local, uma comunidade aí de São José. Muito obrigado, Dom Itamar. Alegria. Dom Zanoni. Pois é, alegria. Um abraço. Portanto, Dom Zanoni, arcebispo metropolitano de Feira de Santana, nessa entrevista especial.